Boa noite, sou a aluna Jordana Carolina de Oliveira Souza, do Polo de Primavera do Leste. A minha proposta de prática de ensino de língua portuguesa é mais voltada para o nono ano. Aí eu pensei algo assim que foi feito com a gente, né, no início do curso, eu achei muito interessante. Pegar publicações do Facebook, do WhatsApp ou um texto de grupos de venda, da família, algum texto, algo que tenha sido publicado, escrito por alguém. Aí, assim, a ideia era que os alunos cada aluno trouxesse uma publicação dessa, ou um print, ou ele copiasse do jeitinho que estava escrito lá, né? E trouxesse para a sala de aula para a gente poder debater sobre aquilo. Aí, assim, o aspecto gramatical que eu pensei para ser trabalhado é o uso correto da vírgula. Então, assim, pegar, vamos supor, um texto lá, uma publicação de venda, de compra e venda de uma casa, alguma coisa assim. E aí analisar o uso da vírgula naquele texto e identificar se o uso da vírgula que foi naquela oração foi correta ou não e por que foi errado, se foi erro de digitação, se foi erro de falta de conhecimento mesmo, de não saber usar, do emprego da vírgula, ou se foi porque esqueceu, ou se porque acontece muito assim em redes sociais a gente não colocar, nem não usar, quase não usa nenhuma regra gramatical porque acha que talvez não seja relevante, não seja importante, mas na verdade tá todo mundo vendo o que você tá publicando, né? Então a ideia que eu tive foi essa, de proposta, né? Trazer que cada aluno do nono ano trouxesse um print ou fosse feito em forma de arquivo. Não tem problema a maneira que que eles trouxerem, mas que seja uma maneira que dê pra gente colocar num slide ou colocar num data show, que dê pra gente colocar na tela para todo mundo ver. Aí a gente debater sobre aquilo. Mas que antes deles trazerem essa publicação para mim na sala, eu gostaria assim que eles fizessem tópicos que eles acham relevantes do porquê a vírgula foi empregada de forma correta ou não naquele texto. Então, assim, teorias que eles acham, que eles acreditam que esteja certo ou errado. E aí, durante a aula, a gente ia debater aquilo, né? Eu ia colocar um por um na tela, a gente ia ler e debater, tudo muito junto, porque eu, assim, pensei em trabalhar a gramática normativa, que é o uso correto da vírgula, mas também trabalhar a gramática reflexiva, do porquê daquele erro, porquê eles acreditam que foi, foi escreveram daquele jeito, por quê? Porque não tinha conhecimento, porque não achou que fosse relevante colocar do jeito certo, ou, entendeu? Mais ou menos nesse sentido. Aí, o que eu pensei, achei interessante a habilidade assim de você tentar despertar nos alunos o interesse pelo debate e pela reflexão. Então, por isso que eu achei legal cada um trazer e trazer suas ideias também, trazer seus pontos de vista e a gente debater sobre isso. A ideia era que cada aluno trouxesse a publicação impressa, né? Mas se, por exemplo, não puder, não tem problema. A ideia é que cada um traga a sua visão, porque daí vai ser bacana também pra gente poder entender como cada aluno enxerga, cada aluno vê, cada visão de cada um deles, lógico que vai ser diferente, cada um vai ver de uma maneira diferente. Então, o bacana vai ser isso, que a gente vai poder olhar por várias vertentes, por vários ângulos, como eles entendem o que é certo e o que é errado sobre a gramática normativa do uso da vírgula, do emprego da vírgula. Aí, é basicamente isso, daí sempre com a minha mediação, com a mediação do professor, o professor ali como um mediador entre os alunos e tipo, eles interagindo comigo, eu interagindo com eles, e eles entre si, entre todos, né?
para que a gente consiga, para que eu consiga passar para eles. No começo eu pensei isso, de a gente ir debatendo ali e tal, e eu mais ouvi o que eles têm a dizer e tentar indo ali mediar e tal. Aí depois que a gente terminar, eu pensei assim de dar uma aula assim expositiva, falando assim em que situações não usar a vírgula, em que situações usar. Por exemplo, eu pensei igual assim, não separe o sujeito do verbo, não separar o sujeito do verbo, ou seja, numa frase, numa oração, você não pode colocar a vírgula entre o sujeito e o predicado. Eu não posso separar os dois, eu não posso separar o verbo do sujeito. Então, porque eles se complementam. Então, assim, por mais que seja uma coisa e outro seja outra coisa, cada um tem a sua função na oração, mas eu não posso separar os dois, porque eles se complementam. Então, quando eu separo com a vírgula, porque a vírgula é para isso, ela é uma pausa. Então, assim, quando eu separo com a vírgula, ela acaba quebrando aquele sentido. Então, assim, é como se eu tivesse dividindo uma coisa isso aqui, e isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, sendo que os dois se complementam. Então, assim, explicar para eles que a vírgula serve para assinalar o vocativo, ela sempre vai assinalar o vocativo. Por exemplo, Maria, pegue para mim o celular. Maria, vírgula, pegue para mim o celular. Maria, pegue para mim o celular. A quem eu estou chamando aí? O vocativo é como, ou então o Senhor, pode pegar o celular para mim? O Senhor, pode fechar esta porta para mim? Então, assim, eu vou estar. O vocativo é a maneira como eu trato, como eu chamo, como eu evoco alguém. Então, assim, eu tenho que marcar o vocativo com a vírgula. E também usa a vírgula na conjunção, após a conjunção pois. Se eu colocar antes ou depois, por exemplo, se eu colocar a vírgula antes da conjunção pois, ela vai ter o sentido, a conjunção vai ter o sentido de causa. Se eu colocar a vírgula após o pois, a conjunção pois, ela vai ter um sentido de conclusão, ela vai ser conclusiva. Vai ter o mesmo sentido de portanto. Então, eu também não posso separar o substantivo do adjunto adnominal. Então, assim, eu não posso também separar o substantivo do adjunto adnominal, ou seja, não posso separar o substantivo do que está junto ao nome. Então, assim, eu não posso separar. Então, assim, tem outras também situações, mas, assim, eu quero focar mais nas assim, que as pessoas mais usam e mais erram, e que são erros muito contínuos, assim, são erros muito comuns, é quase que geral. Então, assim, eu pensei em focar com eles, assim, mais sobre isso. Não aprofundar muito, porque nono ano, né? Então, assim, não aprofundar muito, mas também dar uma boa pincelada no como usar a vírgula e despertar neles também o interesse de pesquisar ou de ler outras coisas a respeito para poder entender de uma maneira geral como usar a vírgula. Outro exemplo também entre os verbos e seus complementos. Eu também não posso separar verbos e seus complementos. É outra coisa que eu também não posso usar a vírgula ali. E basicamente isso. Eu pensei assim que daí fica bem, assim, não fica tão amplo, né? Por exemplo, se eu for usar pontuação, se eu fosse colocar, pegar lá um trecho de um texto de uma publicação no Facebook e tratar sobre pontuação, seria muito amplo, né? Então, assim, isso aqui seria para basicamente 2 aulas, 3 aulas no máximo, porque eu pediria para eles trazer as publicações, eles iam procurar, ia trazer para mim em forma de algum arquivo ou mesmo no celular, um print, alguma coisa assim. A gente ia passar ali pro computador, do computador a gente jogaria no Datashow ou em um slide, né? E daí, ou em forma de slide.
E aí a gente conseguiria fazer isso, eu acredito, em 2 aulas, né? Que daí na primeira aula eu ia pedir para eles trazerem isso na próxima aula eu ia pedir para eles, hoje a gente já ia debater. Talvez se ficasse muito longo a aula, a gente poderia deixar para mais uma, então acho que 3 aulas seria o ideal. Então eu não quis usar a pontuação porque eu sei que ia ficar muito amplo. Por exemplo, uso do ponto, uso do disso, daquilo, então assim, ia ficar muita coisa para pouco tempo. Então eu achei o ideal, achei bacana usar a vírgula, que é uma coisa que a gente sempre tem dúvida. E usa bastante a gestão, eu acredito que em nono ano, né, tem que fazer, já tá ali aprendendo redação, a fazer redação. Então, assim, ajudaria muito, né, como se fosse uma recapitulada de tudo que aprendeu esse tempo todo em relação à pontuação, em relação à vírgula. E é basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais algum ponto para me ressaltar. A proposta é evidenciar com... Aí eu até li um pouco sobre ele, assim, pra mim poder entender bem como que seria essa abordagem socio-interacionista, né? Aí, assim, eu entendi que Vygotsky acreditava, né? Que essa interação entre aluno, professor e aluno, professor e todos os alunos e essa troca, esse feedback faz com que eles tenham mais... essa interação faz com que eles tenham mais facilidade. Então, assim, às vezes eu explico a matéria lá na frente, eu falo, olha, é assim, 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 mas talvez o coleguinha não entendeu, mas o coleguinha que tá do lado entendeu, e a maneira como aquele colega vai ensinar pro amiguinho vai ser muito mais, como é que é a palavra? Vai ser muito mais fácil para ele entender do que eu falando. Então, assim, talvez ele não me entendeu, eu expliquei, mas ele não me entendeu, não compreendeu, ele não conseguiu absorver, mas o colega dele conseguiu absorver e vai passar a informação para ele. Então, assim, essa interação ajuda bastante, que talvez a maneira como eu tô abordando a matéria lá na frente, não vão ser todos que vão entender. Mas certeza que os que entenderam vão saber passar a informação para frente de uma maneira até mais sucinta do que o professor, né? Então essa interação entre os alunos e o professor é muito, muito bacana. E assim, eu acho que isso aí é essencial, é aquela história de que o professor fica lá na frente ensinando e ditando todas as regras e falando que é assim, assim, assim que tem que fazer, igual a gramática normativa. Em toda a vida a gente aprendeu, eu também ensino médio, eu aprendi pela gramática normativa, que o professor ficava lá na frente e falava que era assim, assim, assim que tinha que fazer e pronto. Não tinha aquela interação, eu não tinha intimidade para chegar no professor para perguntar, às vezes eu ficava com receio. Então, quando você tem aquela interação, você cria um certo vínculo de confiança e de intimidade. O aluno vai chegar e vai te perguntar bem claramente o que ele quer saber e você vai explicar do jeito que ele quer ouvir. Então, assim, é muito bacana essa abordagem socio-interacionista, porque ela vai, com certeza, no decorrer do tempo, ela vai ajudar muitas pessoas que tiverem dificuldade e para o nosso crescimento, né? Do mesmo jeito que eu ensino, eu também vou aprender de volta com o aluno. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? Eu vou ensinar, ele vai aprender, eu vou aprender com ele a partir daquilo que ele absorver. Então, a minha ideia de proposta de prática de ensino é essa. Espero que vocês gostem e é isso aí. Obrigada.